Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre uma das passagens mais impressionantes que está registrada no livro de Atos, capítulo 16, que é a prisão de Paulo e Silas. Mas antes de mergulharmos nesse pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que possamos levar o evangelho e o conhecimento bíblico ao maior número de pessoas possíveis. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre o livro de Atos e essa passagem magnífica. O livro de Atos dos Apóstolos, conhecido apenas como Atos, é um relato fascinante da expansão inicial da igreja cristã após a ascensão de Jesus Cristo. Escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, Atos serve como uma continuação direta de sua narrativa sobre a vida e ministério de Jesus. Este livro é um elo crucial que liga os evangelhos com as epístolas, fornecendo um contexto histórico e teológico para a disseminação do cristianismo no mundo antigo. Atos serve como uma continuação de sua narrativa sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Escrito em torno do final do primeiro século, este livro é um elo vital que conecta os evangelhos às epístolas, fornecendo um contexto histórico e teológico para a expansão do cristianismo. Atos dos Apóstolos é uma crônica inspiradora da igreja nascente, repleta de ensinamentos sobre fé, coragem e a obra do Espírito Santo. Ele oferece um vislumbre da vida e dos desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, ao mesmo tempo que destaca a universalidade da mensagem cristã. Através de histórias de milagres, pregações poderosas e testemunhos de fé inabalável, Atos continua a inspirar e guiar os cristãos na sua caminhada de fé e missão evangelística. Atos começa com a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo, seguida pelo poderoso evento do Pentecostes, onde os discípulos são cheios do Espírito Santo e começam a pregar com ousadia. A partir deste momento, o livro narra a obra dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, enquanto eles enfrentam desafios, realizam milagres e espalham a mensagem do Evangelho por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma característica notável de Atos é a ênfase na ação do Espírito Santo, que guia e capacita os apóstolos em sua missão. Além disso, o livro destaca a inclusão dos gentios na comunidade de fé, um tema central que reflete a universalidade da mensagem cristã. Através de discursos poderosos, encontros milagrosos e viagens missionárias incríveis, Atos ilustra a dinâmica e crescimento da igreja primitiva em meio às perseguições e adversidades. A igreja primitiva enfrentou intensa perseguição, tanto de autoridades judaicas quanto romanas. Apesar disso, os apóstolos mostram uma resiliência notável, continuando a pregar e a expandir a fé cristã. A prisão, o julgamento e até o martírio de figuras como Estevão e Tiago são testemunhos da firmeza e da fé inabalável da comunidade cristã. Por meio de suas páginas, Atos não apenas documenta eventos históricos, mas também inspira os leitores com um exemplo de fé, coragem e dedicação à causa do Evangelho. É um testemunho vivido do poder transformador de Deus, trabalhando através de homens e mulheres comuns que, movidos pelo Espírito Santo, impactam o mundo de maneira extraordinária. Atos está repleto de milagres e sinais realizados pelos apóstolos que servem para autenticar suas mensagens e demonstrar o poder de Deus, curar os enfermos, expulsar demônios e até ressuscitar os mortos. São atos que mostram a continuação do ministério de Jesus
através de seus seguidores. Uma parte significativa de Atos é dedicada às viagens missionárias de Paulo, sua jornada de perseguidor dos cristãos a um dos mais fervorosos apóstolos. É uma narrativa poderosa de transformação e dedicação. Paulo estabelece igrejas, escreve cartas e enfrenta inúmeros desafios enquanto difunde o evangelho por todo o Império Romano, mostrando a nós, leitores, a segunda viagem missionária de Paulo, que é uma das narrativas mais dinâmicas e significativas registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15 a 18. Esta jornada, que abrangeu aproximadamente aos anos 49 a 52 depois de Cristo, teve como objetivo fortalecer as igrejas recém-fundadas, pregar o evangelho em novas regiões e expandir o alcance do cristianismo no mundo gentil. A viagem começou após o Concílio de Jerusalém, onde Paulo e Barnabé discutiam a questão da circuncisão dos gentios. Após a decisão de que os gentios não precisavam seguir a lei mosaica para serem salvos, Paulo e Barnabé planejavam revisitar as igrejas fundadas em sua primeira viagem. No entanto, houve um desentendimento entre eles sobre a inclusão de João Marcos na equipe. Com resultado, Paulo escolheu Silas como seu companheiro, enquanto Barnabé levou Marcos e seguiu para Chipre. Paulo e Silas viajaram por terra até Derbe e Listra, onde encontraram Timóteo, um jovem discípulo respeitado. Timóteo foi convidado a se juntar à equipe missionária, sendo circuncidado por causa dos judeus da região. Guiados por uma visão, e sua equipe viajaram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda, o que levou à decisão de atravessar o mar Egeu para pregar na Macedônia. Em Filipos, Paulo e Silas vivenciaram eventos que demonstram a força transformadora da fé. Ao chegar na cidade, encontraram Lídia, uma comerciante de púrpura, cujo coração foi aberto pelo poder do Espírito Santo para aceitar a mensagem de Paulo. Lídia se converteu ao cristianismo e, com hospitalidade, ofereceu sua casa como refúgio para os missionários. A história de Paulo e Silas na prisão nos oferece uma lição valiosa para a nossa caminhada de fé. A história de Paulo e Silas na prisão em Filipos, narrada em Atos, é um relato poderoso de fé, louvor e intervenção divina em meio à adversidade. Enfrentando açoites, prisões e a escuridão da noite, os apóstolos demonstraram uma fé inabalável que resultou em um terremoto na conversão do carcereiro e da libertação de todos os presos. Filipos, uma cidade próspera na Macedônia, era conhecida por sua cultura grega e adoração a ídolos. Paulo e Silas, em sua segunda viagem missionária, chegaram à cidade e logo enfrentaram oposição por causa da pregação do Evangelho. Durante seu tempo em Filipos, Paulo e Silas confrontaram uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Esta jovem, que trazia grandes lucros aos seus senhores com suas previsões, seguia os missionários e clamava incessantemente. Paulo, movido pelo Espírito Santo, ordenou ao espírito que saísse dela. A jovem foi libertada, mas os donos, percebendo que perderiam sua fonte de renda, ficaram furiosos. Enfurecidos pela perda de seus lucros, os donos da escrava incitaram a multidão contra Paulo e Silas. Com o resultado, Paulo e Silas foram arrastados ao mercado e acusados diante das autoridades. Eles foram espancados e jogados na prisão, com seus pés presos no tronco. No entanto, mesmo na escuridão da cela, sua fé permaneceu
inabalável. À meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros prisioneiros o escutavam. A narrativa de Paulo e Silas na prisão, registrada em Atos 16, do versículo 16 ao 40, é um relato inspirador de fé inabalável, louvor vibrante e intervenção divina extraordinária diante da adversidade. Mesmo açoitados, encarcerados e envoltos na escuridão e na noite, os apóstolos demonstraram uma fé inabalável na presença e no poder de Deus, que resultou a um terremoto, na conversão do carcereiro e na sua libertação, e na libertação de todos os povos, todos os presos. Na escuridão da prisão, enquanto as feridas dos açoites ainda doíam, Paulo e Silas não se entregaram ao lamento ou ao desespero. Em vez disso, ergueram suas vozes em louvor a Deus. Seus hinos ecoavam pelas celas, testemunhando a fé inabalável que os sustentavam. Essa atitude desafiadora de louvar em meio à adversidade demonstra a profunda convicção dos apóstolos no poder e amor de Deus. A fé inabalável de Paulo e Silas não ficou sem resposta. No auge da noite, um terremoto violento abalou os alicerces da prisão e todas as portas se abriram e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. O terremoto foi de magnitude incomum. O carcereiro, acordado pelo terremoto, viu as portas abertas e, pensando que os prisioneiros haviam fugido, preparou-se para tirar a própria vida. Mas Paulo gritou para ele não fazer isso, pois todos estavam lá. Tremendo, o carcereiro perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. No dia seguinte, os magistrados enviaram oficiais para libertar Paulo e Silas. No entanto, Paulo exigiu que eles fossem libertados publicamente, já que havia sido presos e espancados sem julgamento. Sendo cidadãos romanos, os magistrados temeram represália, vieram pessoalmente pedir desculpas e os libertaram, pedindo que saíssem da cidade. A experiência em Filipe destaca a persistência de Paulo e Silas em pregar o Evangelho, a intervenção divina em situações de adversidade e a expansão do cristianismo por meio de atos de fé e coragem. Aproveitando a oportunidade, Paulo e Silas compartilharam a mensagem do Evangelho com o carcereiro e sua família, tocados pela fé e pelo poder de Deus demonstrados pelos apóstolos. O carcereiro e todos os seus familiares se converteram e foram batizados naquela mesma noite. Este episódio demonstra o poder transformador da fé, da mensagem de salvação em Cristo. A fé é um dom precioso que nos conecta com o divino, oferecendo força, esperança e orientação em nossa jornada pela vida. É a crença inabalável em algo que transcende o mundo físico, um alicerce que nos sustenta mesmo quando as tempestades da vida ameaçam a nos derrubar. A história de Paulo e Silas na prisão, narrada em Atos 16, é um exemplo inspirador de fé inabalável em meio à adversidade. Mesmo açoitados, encarcerados e envoltos na escuridão da noite, esses homens demonstraram uma convicção inabalável na presença e no poder de Deus. O louvor não se limita apenas aos momentos de alegria e celebração. Na verdade, é precisamente nos momentos de sofrimento e adversidade que o louvor se torna uma ferramenta poderosa de expressão de fé. Ao louvar a Deus em meio às dificuldades, declaramos nossa confiança em seu caráter imutável, em seu amor incondicional e em sua capacidade de superar qualquer obstáculo.
O louvor de Paulo e Silas na prisão era um desafio direto à escuridão e ao desespero que os cercavam. Era uma declaração de que sua fé em Deus era maior do que qualquer sofrimento físico ou circunstância negativa. Seus hinos ecoavam pelas celas, não apenas com um ato de adoração, mas também como um testemunho de esperança para os outros presos. Esse episódio demonstra o poder transformador do louvor e da fé em Deus. Mesmo em momentos de escuridão, da prisão, o louvor de Paulo e Silas abriu caminho para a conversão e o batismo do carcereiro e de sua família. A mensagem de esperança e salvação em Cristo Jesus transcendeu as paredes da prisão e tocou o coração daqueles que presenciaram a fé inabalável dos apóstolos. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, a fé se torna uma âncora vital que nos mantém firmes diante das adversidades. Fé inabalável é um conceito que nos convida a manter nossa confiança em Deus, independente das dificuldades que possamos enfrentar. Mesmo quando somos testados e passamos por momentos de grandes provações, é essa fé inquebrável que nos sustenta e nos guia. Ela nos lembra de que, apesar das tempestades da vida, existe um propósito divino e um poder superior que nunca nos abandona. Uma fé inabalável é essencial para encontrar paz, força e esperança em todas as circunstâncias difíceis, como Paulo e Silas enfrentaram na prisão da Macedônia. O louvor é uma poderosa ferramenta de expressão de fé. Louvar a Deus em todas as circunstâncias demonstra nossa confiança em seu amor e poder. O louvor pode ser um farol de esperança para os outros em momentos de dificuldades. Deus age de forma poderosa e inesperada na vida daqueles que confiam nele e o louvam. O louvor de Deus, inclusive nos momentos de sofrimento, é um ato de fé que nos fortalece, nos conecta com o divino e nos abre para a intervenção e o poder transformador de Deus em nossas vidas. Que a história de Paulo e Silas nos inspire a manter nossa fé firme e nossas vozes em louvor, mesmo em meio às tempestades da vida. A fé de Paulo e Silas na prisão serve como um lembrete inspirador de que nossa crença em Deus pode nos fortalecer em qualquer situação. Mesmo diante das mais desafiadoras adversidades, podemos encontrar esperança, alegria e a oportunidade de compartilhar a fé com outros. Que a história desses homens de fé nos motive a manter nossa fé firme em nossas vozes em louvor, mesmo em meio a tempestades da vida. A história de Paulo e Silas na prisão é um testemunho inspirador da força da fé e do poder de Deus. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, eles permaneceram firmes em sua crença, louvando a Deus e testemunhando sua fé, o que resultou não apenas em sua própria libertação, mas também na salvação. Paulo e Silas na prisão nos oferecem um exemplo poderoso de como a fé pode nos fortalecer em qualquer situação. Que suas ações e palavras nos motivem a manter nossa fé firme e nossas vozes em louvor, mesmo em meio às tempestades da vida. Após sua estada em Coríntio, Paulo voltou a Antioquia da Síria, passando por Éfeso e Jerusalém. Esta segunda viagem foi crucial para a expansão do cristianismo na Grécia e fortaleceu a comunidade cristã em várias cidades importantes. A segunda viagem missionária de Paulo exemplifica sua dedicação incansável à pregação do Evangelho,
sua habilidade em lidar com a adversidade e sua visão estratégica para a expansão da igreja, ela também destaca o papel vital de seus companheiros e dos novos convertidos na disseminação da fé cristã. Após serem liberados, viajaram para Tessalônica, onde pregaram na sinagoga local. Embora alguns judeus e muitos gentios acreditassem, outros judeus provocaram um tumulto, forçando Paulo e Silas a fugir para Bereia. Mas isso é uma outra história que contaremos aqui neste canal muito em breve. E assim eu deixo a história de Paulo e Silas na prisão para cada um de vocês, que se sua fé estiver abalada, fica tranquilo. Creia em Cristo. Creia. Leia Atos 16, sua fé vai ser fortalecida e você vai ver que Cristo está com você. E assim eu deixo a paz. E não esqueça, compartilhe o nosso vídeo para que possamos levar o Evangelho ao maior número de pessoas. Fica com Deus e a paz de Deus com cada um de vocês.